Nós estamos de volta com Começando Bem o Seu Dia, com o quadro Família em Sintonia, numa série de mensagens intitulada Vícios e Batalhas. Na quarta-feira eu falei sobre a fé que quebra correntes, mas hoje, sábado, eu quero falar sobre você fugir da aparência do mal. Fugir do mal, ficar longe do mal. E o texto que eu usei foi 1 Coríntios 10, 13, né, que fala que Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. A questão ou a pergunta que fica é: como é que eu resisto quando o vício bate a porta? Tem duas ilustrações sobre esse assunto. Como é que resisto? Bom, você não quer ser atropelado por um trem. Se você não quer ser atropelado por um trem, não fique brincando em cima dos trilhos. Uma outra ilustração que eu me lembro que é muito forte é de um rei que queria contratar um cocheiro para sua carruagem e fez lá um concurso. Como é que era o concurso? Ele disse que o cocheiro que levasse a carruagem de maneira mais veloz e parasse, né, à beira do abismo, o lugar mais próximo que tinha um abismo, né? Então o camarada tinha que pegar com o rei lá dentro da carruagem, tocar a carruagem e frear antes de cair no abismo. Ele disse que o que parasse mais próximo do abismo seria o cocheiro escolhido. E aí fez o concurso, veio o primeiro cocheiro, tá galopando lá aquela carruagem e ele freou. Rapaz, ele parou 30 centímetros antes de cair no abismo. E todo mundo aplaudiu, nossa, pularam, tal. E o rei falou: nossa, que cocheiro hábil, né? Segundo cocheiro, foi lá. Quando ele freou a carruagem, ela parou 15 centímetros de cair no abismo. E aí toda a multidão, então, agora esse aí é o homem, é o cara, né? Aplaudiram de maneira efusiva aquele cocheiro. Terceiro e último cocheiro, lá com o rei, quando estava 4 metros de distância, ele parou a carruagem. Aí a multidão vaiou ele. Que isso? Um parou 30 centímetros, outro 15, né? E o rei falou: mas por que você parou 4 metros de distância do abismo? Ele falou: rei, eu estou lhe carregando. Por que eu vou colocar a vida do meu rei em risco parando a 30 centímetros ou a 15 centímetros de um abismo? Eu vou parar o mais longe possível do abismo porque eu quero preservar o rei. E o rei contratou aquele cocheiro. Gente, se você não quer cair no abismo, por que você fica cada vez mais se arriscando? 30 centímetros, 15 centímetros. Você não quer cair no abismo do vício? Vá para longe dele. Fique longe desse abismo. Por exemplo, um ex-alcoólatra que continua indo a churrascos onde tem bebida. Não. Se você é um ex-alcoólatra, vá para longe de ambientes que podem te levar a cair de novo naquele vício do alcoolismo. Se você foi viciado em cigarro, se você foi viciado em drogas, ou qualquer, você tem que andar longe daquilo. Não pode andar perto daquilo que pode te levar a cair de novo no abismo. O que eu tenho que fazer é ter um cocheiro, é ter alguém que guia a carruagem, que é a minha vida, que me mantenha o mais longe possível. Sabe quem é que pode guiar a sua vida para bem longe do abismo? O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, está te dizendo hoje, nessa manhã: fique longe dessa tentação. E tem mais, o texto diz que o Espírito Santo, o Jesus, Deus, ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa suportar. Se você está cometendo, é porque você está indo além da linha de proteção que só o Espírito Santo pode providenciar para mim e para você. Ele está dizendo: eu mantenho você, eu não permito que você seja tentado além do que você pode suportar. Eu guardo você, mas a minha parte é ir para longe desses ambientes, ir para longe de qualquer coisa que me leve, de qualquer meio que me leve para cair nesse abismo novamente. E isso é uma proteção que Deus está te dando, te dizendo: fique longe dessas coisas. Uma atitude que você deve tomar, eu estou falando aqui para famílias, né? Para pessoas. Remova hoje da sua casa qualquer objeto
qualquer coisa que possa facilitar a sua recaída. Há muitos anos atrás, quando eu parei de fumar e beber, muitos anos atrás, eu vou falar aqui, vou me chamar de velho, mas é muitos anos atrás, eu nunca me esqueço que eu tive um problema sério, tá? É muito engraçado. Eu não vou falar qual é o problema, não. Vai ficar da vontade de saber que eu não vou te dizer. Eu já ia falando, falei, nada que eu vou falar coisa nenhuma. Isso aí é entre eu e Deus e minha família. Eu passei por um problema muito sério. Gente, eu não estou brincando. Como se fosse hoje, eu me lembro. Eu ouvi uma voz dizendo, tá vendo? Olha o que já aconteceu. Você agora está na igreja, está querendo levar essa vida de crente a sério e Eu ouvi, gente, eu ouvi essa voz. Eu ouvi uma voz dizendo, vai lá na geladeira e pega aquela bebida e bebe. Lembra daquele maço de cigarro que você deixou largado lá numa estante lá? Vai lá e pega e fuma. Eu ouvi essa voz. Gente, eu fui na direção da bebida e fui na direção do cigarro para beber e fumar. Mas eu ouvi uma outra voz dizendo, Eduardo, eu sou Deus que entrou na sua vida. Eu ouvi outra voz. Você pode dizer não para essa tentação. Diga não para ela. Jogue fora essa bebida. Se desfaça desse cigarro. O que Deus estava falando comigo? Vá para longe, se desfaça disso. Gente, imediatamente, graças a Deus, aquela voz do Espírito Santo prevaleceu e eu peguei aquela garrafa de bebida, derramei todinha na pia da cozinha, lá na pia. Derramei tudinho. Peguei o cigarro, eu nem sei o que eu acho que eu esbagacei aquele maço de cigarro e pela misericórdia de Deus eu fui liberto da bebida, do vício. Não é não. Gente, beber é vício, não tem jeito, tá? Aquela coisa de social, sempre começa com o social. E o cigarro. Eu fumei dos 18 aos 23 anos de idade. Pena que eu queria ter dito, eu queria poder dizer, não, nunca fumei. Mas eu fumei. Dos 17 para 18 até os 24 anos de idade. Depois, graças a Deus, vá para longe desses ambientes. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, esse vício, esse gigante, essa tentação, Senhor, em nome de Jesus, ajude essa pessoa que está me ouvindo, me assistindo agora, está nos vendo, a se ver livre, Senhor Deus, desse vício, ou ir para longe dessa tentação. Senhor, em nome de Jesus, nos lembre que a gente não pode brincar na beira do abismo e achar que nunca vamos cair. Nos leve cada vez para mais longe. Ó Espírito Santo de Deus, seja o Senhor, o cocheiro, né? Aquele que guia a nossa vida, aquele que leva a nossa vida, a carruagem para mais longe. Que o Senhor esteja, ó Deus, com as rédeas. Eu entrego, Senhor Deus, que essa pessoa entregue as rédeas, o controle da sua vida nas tuas mãos, Senhor, para experimentar liberdade ou libertação, mas para experimentar também proteção e distância de todo e qualquer ambiente, de todo e qualquer vício. Faz isso, Senhor, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Recebeu essa palavra no coração? Esse quadro da família em sintonia, com esse tema que a gente tem abordado nessas quartas e sábados, que tem como título maior Vícios e Batalhas. Deus colocou no nosso coração porque nós sabemos o quanto de gente que tem sido destruída, famílias têm sido destruídas por causa dos vícios. Não só dos vícios, eu falo isso, mas também fugir da aparência do mal, fugir de todo e qualquer mal. Faça isso. Não permita que a sua família seja destruída, que a sua vida seja destruída, seja enredada, aprisionada pelos vícios. Mas se isso está acontecendo e você precisa de ajuda, não deixe de pedir ajuda pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem ou até pelo nosso canal do YouTube. A gente vai te ajudar. E se você conhece alguém que está passando por isso, por favor, ajude essa pessoa. Não espere ela pedir por socorro, porque às vezes ela não tem mais forças
para pedir socorro. Vá lá até essa pessoa, ofereça ajuda. Ofereça, sabe o quê? A palavra de Deus, ofereça o Espírito Santo, ofereça Jesus, porque é só Ele que pode convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Após o intervalo a gente volta para encerrar esse programa poderoso. Em nome de Jesus, só um pouquinho a gente já volta. Você está procurando um lugar para se conectar com Deus e viver experiências transformadoras? Venha participar de um dos nossos cultos na Paz Church Santarém. Aos domingos às 7, 9, 17 e 19 horas, além de diversos campos e núcleos espalhados por toda a cidade. Estamos terminando o programa Começando Bem o Seu Dia com esse quadro Família em Sintonia, numa expectativa impressionante, tremenda, de que Deus está falando ao seu coração. Nós não estamos vivendo qualquer guerra nos dias de hoje. A guerra contra os vícios, as batalhas, não são poucas. Não são poucas as famílias que poderiam me escrever agora, dizendo, é verdade, pastor Eduardo, eu conheço alguém, eu tenho algum parente que está preso pelos vícios, pelas drogas, enfim. E não são poucos também os testemunhos de pessoas que têm vivido uma libertação, um milagre muito grande, vendo amigos, familiares e parentes sendo libertos dessa praga, desses demônios que têm aprisionado pessoas, tá bom? É de coração que eu estou falando isso para você, porque o desejo do meu coração é que você, junto a um parente, um amigo, um conhecido, até você, seja totalmente liberto desse vício, dessa prisão, dessa cadeia, em nome de Jesus. Hoje, sábado, o programa está terminando, mas amanhã, gente, nós temos os nossos cultos de celebração na Paz Church Santarém, sede na Avenida Borges de Leal, 2213. Um culto às 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Por favor, não deixe de frequentar os cultos de celebração. Não deixe. A Bíblia chega a dizer, Hebreus capítulo 10, versículo 25, o seguinte: e não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações uns aos outros e muito mais quanto vemos que o dia da volta de Jesus se aproxima. Os dias são maus. Nós precisamos estar juntos, conectados como pessoas e como família. E você desde já é muito bem-vindo aos nossos cultos de celebração. Temos também nossos núcleos e campos espalhados pela cidade. Perto da sua casa, com certeza, tem um, onde você pode também estar participando dos nossos cultos de celebração. E até digo para você, se você não sabe qual é, vá no nosso site da Paz Church Santarém, Igreja da Paz Santarém. Lá temos os horários de todos os nossos núcleos e campos, bem como da sede. Você vai ter ali a informação dos nossos horários, tá bom? Esteja em contato conosco, lembrando que nós estamos indo ao ar pela TV Amazônia de segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite, e também o nosso canal no YouTube, TV Amazônia, de segunda a sábado, a partir de 6h30 da manhã, onde eu sei que você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Deus te abençoe, tenha um final de semana extraordinário na presença de Deus, começando bem o seu dia.